Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver me assistindo, é muito importante a sua participação. No final, se você gostar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vocês assistem o vídeo, vocês comentam, só que vocês não têm deixado o like, gente. Deixem o like, né, gente? Porque é importante, porque eu trago um trabalho aqui diferenciado, vocês sabem disso. É muito importante o like e também que vocês compartilhem. Hoje a gente vai falar sobre essa situação onde está saindo vários comentários de várias pessoas falando aí o tempo todo de que Portugal está desesperado, de que o governo está desesperado, de que as empresas estão desesperadas, de que está cheio de trabalho, que as pessoas estão no desespero. É isso mesmo? É isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Eu vou virar a câmera aqui para poder mostrar para vocês como está aqui no centro e a gente vai falando sobre o tema. Bora, vamos passear. Bom, começando, gente, o mês, mais um mês aí chegando, nós estamos agora em agosto. Para quem me assiste, sabe que eu trago vídeo aqui de todos os tempos, de todas as épocas do ano, né? Então, por isso que é importante você estar aqui, para você poder acompanhar a realidade da vida sobre morar em Portugal. E hoje a gente vai falar sobre essa situação envolvendo aí esses comentários que estão sendo falados aí o tempo todo sobre essa questão das empresas. Gente, eu queria deixar claro uma coisa, que muita gente faz vídeo, muita gente dá opinião, só que essas pessoas não estão passando por isso, essas pessoas não estão em desemprego, essas pessoas não estão procurando emprego, essas pessoas têm empresas, entendeu? São pessoas que têm empresa, são pessoas que trabalham com imigração, são pessoas que vivem disso. Elas não têm certeza do que elas estão a dizer. O que acontece é que essas pessoas, elas ouvem dizer, ou então elas veem uma situação que está acontecendo de repente numa empresa ou em algum lugar, e aí elas acabam generalizando e dizendo que isso está acontecendo. E isso não está acontecendo, gente, tá? Eu já vou falar para vocês que isso não está acontecendo porque eu mesmo estou desempregado e tenho procurado emprego e não está fácil arrumar emprego, não. Eu não sei de onde que essas pessoas estão com essa história de que Portugal está desesperado, de que o governo está desesperado, que as empresas estão desesperadas, atrás de gente para trabalhar, porque as pessoas não querem trabalhar, porque não tem ninguém para poder trabalhar, porque o governo está em desespero. Ai, olha, é cansativo, viu? Tudo isso é cansativo, gente. Porque eu não sei por que a internet se tornou um antro de tanta mentira, de tanta gente intrometida, de tanta gente falando coisa que não sabe sobre Portugal. Ah, isso virou uma zona, porque qualquer um chega aqui e faz vídeo, qualquer um virou youtuber. Porque o Google, ele dá essa liberdade, né? Então você que tem que decidir quem você vai assistir, quem realmente está falando a verdade e quem não está. Porque a verdade, gente, é que as pessoas perderam completamente o bom senso. Porque eu não vou ficar falando uma coisa que não é, ou que é mentira, ou que não está acontecendo, ou que eu não tenho certeza, entendeu? E tirar as minhas conclusões daquilo que vem na minha cabeça. Uma coisa é eu ter a minha opinião pessoal, né, sobre a imigração, sobre a vida, pronto. Outra coisa, gente, é eu chegar e falar algo que está acontecendo que não está. Entendeu? Eu afirmar isso, como eu estou vendo vários brasileiros afirmando, falar isso em vídeo, que isso está acontecendo, porque não sei o quê, porque está acontecendo, porque é isso, porque blá blá blá, sendo que não é nada disso. Entendeu? Portugal sempre foi assim, eu já cansei de falar isso, eu já falei isso em outros vídeos, só que as pessoas insistem em não acreditar. Gente, se Portugal tivesse tão ruim assim, não teria vários artistas, inclusive brasileiros famosos, que vivem aqui em Portugal, como a Giovanna Antonelli, como a Luana Piovani, né? E outras pessoas que vivem aqui e que estão muito bem morando aqui, porque essas pessoas têm dinheiro, porque o problema aqui é para quem não tem dinheiro. E o que Portugal fez? Desde quando o governo mudou as leis, tá esse mimimi de um monte de brasileiro falando que Portugal é isso, que Portugal é aquilo. Mas Portugal, na verdade, sempre foi assim. A única coisa que mudou, gente, é que eles mudaram as leis. Mas essa questão de emprego, essa questão de trabalho, essa questão que as pessoas estão tanto aí querendo dizer, isso sempre foi assim, gente. Sempre foi assim. Aqui sempre foi difícil o trabalho, nunca foi fácil o trabalho. Agora, o que é trabalho? O que essas pessoas estão falando quando elas falam de trabalho? Gente, eu falo porque o meu marido trabalhou 6 anos na mesma empresa e ele pediu para encerrar o contrato porque ele não estava aguentando mais, se sentindo bem na empresa, porque conseguiu chegar onde ele queria. Ele não teve, né, as preferências que ele tinha sobre o que ele queria trabalhar, ele não conseguiu ter uma boa impressão. Então, o que ele fez? Ele pegou e pediu para sair. Eles fizeram um acordo entre eles e ele saiu da empresa. Meu marido fala inglês, espanhol, italiano e ainda arranha um pouco francês.
Ele está procurando emprego já há 2 meses e ele não encontrou um emprego que fosse digno perto da experiência que ele tem. Tanto que a gente está vendo até a possibilidade, talvez, de começar a mandar currículo para fora de Portugal. Ok? Porque meu marido está se formando em tecnologia, então a gente está analisando isso. Isso porque eu estou falando de uma pessoa que tem inglês fluente, que tem espanhol fluente, que tem italiano fluente e não está conseguindo arrumar emprego fácil. Tá? Agora, o que é emprego? O que essas pessoas consideram como emprego? O que essas pessoas consideram como emprego? O que está acontecendo é o seguinte: muitas empresas que dão baixos salários, contratos ruins, que não dão condições de vida, que não dão qualidade de vida, que pagam salários sem benefício nenhum, sem seguro-saúde, sem contrato de trabalho bom. Essas empresas, ou então essas pessoas golpistas, essas pessoas estão desesperadas, porque realmente não vai ter gente, uma vez que Portugal não tem mais facilidade na documentação. Então, não tendo facilidade na documentação, tem como essas pessoas ficarem aqui. Isso é um ponto, gente. Isso é importante a gente pontuar. Agora, óbvio que tem algumas empresas que fazem isso, mas isso é a minoria, gente. Isso é a minoria. A realidade não é essa. A realidade aqui é que as pessoas estão no desespero, como eles estão falando, é esses empresários pequenininhos, que tem aquelas empresas no interior e que não tem ninguém para poder querer trabalhar nesses empregos e tal, né? Aí pode acontecer dessas pessoas estar tendo dificuldade, mas não é a realidade, gente, do mercado de trabalho em Portugal. A realidade do mercado é que continua super competitivo e super difícil de você conseguir arrumar um emprego aqui, porque você tem que ter qualificação, tem que ter idioma, tem uma série de coisas que se você não tiver, você não consegue. Tô falando de emprego, tô falando de emprego bom, emprego que a pessoa tem benefício, tem seguro-saúde, tem direito a tudo, contrato indefinido, não tô falando de coisa ruim. Agora, a gente não consegue entender por que esses brasileiros fazem isso. E eu ainda não consigo entender, mais ainda, de ver que isso se tornou um problema, porque as pessoas não assistem quem realmente fala o que é. Porque a grande verdade, gente, dessa situação é que tudo está do mesmo jeito. Agora, esse mimimi todo é porque os caras mudaram a lei. Mas isso não vai afetar essa questão de trabalho, gente. Nunca afetou essa questão de trabalho. Tá cheio de gente trabalhando aqui do mesmo jeito. Que conversa é essa, gente? Ah, porque não tem. Ah, porque não tem trabalhador. Pelo amor de Deus, tá cheio de gente procurando emprego. Ah, porque tá cheio de casa para alugar. Me fala uma então. Me fala uma, porque eu tô querendo uma melhor do que a que eu tô, uma maior, e eu não consigo achar nem ter um por 800 euros em Lisboa. E quando acha, é 20, 30 pessoas querendo morar no mesmo apartamento, eles pedem até o inferno para conseguir alugar esse apartamento, sabe? Mas as pessoas estão dizendo que tá cheio de casa para alugar. As pessoas estão dizendo que tá cheio de gente desesperada até para poder alugar sua casa, porque não consegue, porque não tem gente para alugar. Ah, gente, olha, sinceramente, vocês gostam de passar vergonha na internet. Porque quem tá morando aqui, quem vive aqui de verdade, fala a verdade e tá vivendo aqui, sabe que isso tudo é mentira. Tudo mentira, tudo conversa fiada, entendeu? Porque a verdade é que tudo aqui continua do mesmo jeito. Para você poder arrumar um emprego aqui, você tem que ter qualificação, você tem que ter indicação, você tem que ser bom no que você faz ou tem que ter sorte. Que é o que a gente vai falar no próximo vídeo sobre alguns brasileiros que tiveram sorte em Portugal. Gente, a sorte, ela é algo pessoal. Tem algumas pessoas na vida que têm sorte. Eu mesmo tive muita sorte para muita coisa. Mas isso é algo pessoal meu. Eu não posso compartilhar isso generalizando como se todo mundo fosse conseguir ter a sorte que eu tive. Um exemplo, eu tive muita sorte no processo de nacionalidade. Até hoje nem eu entendi o que aconteceu. Teve algumas pessoas que até falaram, porque você faz vídeo, e muitos portugueses assistiam, e as autoridades assistiam seus vídeos, e ligaram na conservatória e pediram. Isso é uma grande loucura da mente dos brasileiros, eles acharem isso, né? Quem dera se isso fosse verdade. Mas a verdade é que eu mandei meu processo numa época que estava muito tranquilo ainda para você poder tirar o documento. Não estava demorando. Estava demorando a AIMA ainda. A AIMA estava complicada, estava em transição do CEF para a AIMA. Então realmente estava complicado, entendeu? De você conseguir qualquer situação ali. Mas a questão da conservatória, nessa época ainda estava de boa, entendeu? Não tinha essa loucura toda, esse desespero todo que está tendo hoje. Não tinha essa situação complicada que está tendo hoje agora, onde as pessoas precisam esperar anos para poder conseguir a nacionalidade. Porque a nacionalidade, gente, ela não serve só para você poder sair também de Portugal, não, como as pessoas acham. É um documento legítimo que você precisa, inclusive para poder arrumar trabalho.
Para quem não sabe, tem algumas empresas aqui em Portugal que eles não contratam se você não tiver cartão de cidadão daqui. Mesmo com título de residência, e não adianta falar que é preconceito, que é isso, que é aquilo, porque eles não estão nem aí, entendeu? Já quando você vai preencher ali o formulário, já aparece ali número do cartão de cidadão, não tem opção de NIF e nem opção de título de residência. Alguns trabalhos aqui, você tem que ser português. É importante que as pessoas entendam a importância do documento, não é só para ter nacionalidade. Quem realmente vive aqui precisa do documento. Então aí você vê tudo isso acontecendo e você percebe a grande mentira que se tornou, né? Por que se tornou uma grande mentira? Porque as pessoas não acreditam mesmo na verdade e elas realmente se iludem com a mentira a tal ponto da mentira virar verdade. Porque, gente, sempre foi complicado o trabalho aqui. Eu tive que sair, eu tive que mudar de várias cidades. E esse foi um dos grandes motivos, porque não tinha tanta oportunidade de trabalho, sabe? Não tinha. E quando tinha, era coisa muito ruim. Era, tipo, sem benefício nenhum. Contratos temporários, onde você não tem direitos, não tem acesso a nada. Só você receber o dinheiro ali e pronto. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu percebi que as pessoas, elas perderam completamente o bom senso e a noção. Hoje, vocês têm que analisar muito bem tudo isso. Infelizmente, né, muitos brasileiros não querem ouvir a verdade. Mas eu ainda tenho fé que muitos irão pensar, irão analisar todo esse contexto que eu falei aqui e vão começar, né, a assistir de fato quem fala a verdade. Porque eu, se eu estivesse morando no Brasil, eu ia realmente buscar, procurar a informação real do país que eu queria viver, para não sofrer. Como a gente está vendo tanta gente aí sofrendo, passando fome, com dificuldade, simplesmente porque não ouviu, né? Não quis ouvir, não quis prestar atenção na realidade e se deu mal, como vocês estão vendo aqui, ó. Muita gente trabalhando e gente que nem é brasileiro ou coisa do tipo, até pessoas da Ucrânia e de outros países que estão trabalhando aqui, e as pessoas acham que é só brasileiro que quer trabalhar nesses empregos. Até para você arrumar emprego hoje aqui como empregado de mesa, eles pedem inglês. Não é como as pessoas estão falando fácil assim. Você vai para o cenário lá do interior, né? No interior realmente tem algumas fábricas. Tem fábricas e tem também bastante trabalho de obra. Essas pessoas devem estar se referindo a esse tipo de trabalho. A esse tipo de trabalho que falta gente. Mas isso falta no mundo todo, até no Brasil. Não é todo mundo que quer trabalhar em obra. Não é todo mundo que quer fazer faxina. Não é todo mundo que quer ficar fazendo essas coisas. Então isso não tem nada a ver que o país está desesperado, ou que não tem trabalhador, ou que o desespero não sei o quê. Gente, me poupe. Vocês não se cansam, sabe? Vocês não se cansam. E eu fico só observando e vendo até que ponto as pessoas chegam de passar vergonha na internet, de falar mentira. Eu não entendo mesmo o motivo disso. Essas pessoas, eu acho que elas precisam de tratamento psicológico, porque elas mentem tanto, sabe? Elas inventam coisas que não existem, sabe? Tipo, olhei hoje pro céu e tem uma bola no céu, olha ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ó, tem uma bola ali, ó. Uma bola lilás, olha que legal. Tá vendo aquela bola ali? Lá em cima, e vai sair um monte de bichinho daquela bola, e eles vão descer aqui em Lisboa, eles vão começar a andar e dar presente pra gente. Vocês estão fazendo isso. Vocês estão agindo como se vocês fossem loucos e falando coisa que não existe de Portugal. E aí, cara, é óbvio que as pessoas acreditam nisso, né? Não sei porquê. As pessoas estão com raiva porque mudaram as leis e agora que vocês não querem morar em Portugal, o problema é de vocês. Porque o que mais tem é gente querendo morar aqui, é gente que vive bem aqui e a gente sabe muito bem. Parem de ficar desfazendo daquilo que vocês não sabem. Portugal tem muitos problemas, mas continua entre os 10 países mais pacíficos do mundo. Agora, o que você quer em Portugal? Você vai morar em Portugal como? Qual é a sua intenção em viver em Portugal? O que você quer desse país? É isso que vocês precisam ver, que vocês não estão vendo. Todo mundo já sabe como que é a vida em Portugal. Todo mundo que é esperto, todo mundo que é inteligente, né? Agora, o que você vai querer aqui? Esse caminho também, gente. Tem muita gente que fala assim, né? Ah, eu vou morar na Espanha. Fiz uma caminhada grande e vou finalizar o vídeo. Tem muita gente que fala assim, ah, eu vou morar na Espanha porque a Espanha é 2 anos para conseguir. Mas será que você vai aprender o espanhol em 2 anos? E se você não aprender? Aí você não vai tirar nada, né? Porque na hora que você for fazer a prova, você não souber falar o espanhol fluente, não vai adiantar. Se não tiver trabalho, não vai adiantar. Se não tiver documento, também não vai adiantar. Acho que as pessoas, elas transformaram, sabe, essa história de imigração
em algo que eu acho que não nem compete mais falar, gente, porque eu percebo que a gente tenta falar, sai como errado, porque como Portugal banalizou tanto, qualquer pessoa entra aqui, os brasileiros acham que tudo que está sendo falado é verdade, que Portugal é ruim, que é uma bosta, que não sei o quê, blá blá blá, blá 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 blá. Eu não tenho mais a mínima paciência com esse tipo de gente, com esse tipo de assunto, porque eu acho que as pessoas têm que entender uma coisa, elas não estão aqui para querer falar bem ou mal de Portugal, elas estão aqui para poder conseguir vencer na vida. E esse tipo de pensamento que essas pessoas têm, fica claro que essas pessoas não vão conseguir vencer em nada aqui em Portugal desse jeito, entendeu? Porque é muito difícil hoje você falar sobre a imigração, porque as pessoas elas têm opções. Na hora que você está assistindo um vídeo, você tem opções, você tem escolhas. Como na vida, você vai escolher aquilo que é melhor para a sua vida. Você pode escolher algo que não é melhor. Você pode escolher algo errado. E muitos brasileiros estão fazendo isso. Eles estão fazendo o quê? Eles estão escolhendo pessoas erradas, que dão informações mentirosas. Pessoas que inventam histórias de Portugal. Pessoas que falam coisas de Portugal que não existe. É um direito seu. O caminho da sua vida, quem faz é você. Fica claro. A quantidade de mentira que vem acontecendo é algo assim terrivelmente difícil de lidar, porque eu chego aqui, passo a informação do que está acontecendo e muita gente acha que a gente está mentindo, que a gente está inventando, que a gente está falando isso para não vir, ou que a gente está lambendo as botas de Portugal e daí por diante. Não, gente. Gente, se você tiver dinheiro aqui e se você tiver um emprego aqui bom e se você conseguir arrumar uma casa boa, você vai viver 20, 30 vezes melhor que no Brasil. Eu nunca precisei chegar aqui para poder fazer vídeo para falar o que eu conquistei em Portugal, mas eu acho que vale a pena falar, sabe? Eu acho que vale a pena pegar um dia e fazer um vídeo para falar sobre isso, porque vocês não estão entendendo uma coisa. Não adianta o brasileiro querer fazer uma coisa que ele não tem experiência. Como tudo na vida, se você está correndo risco de morte por alguma doença, você vai operar com um médico que acabou de ser formado, ou um médico que ele já tem experiência, que ele já operou várias pessoas. A mesma coisa, gente, é na imigração. Muita gente está se iludindo, tá? Porque muita gente fala exatamente e muita gente fica nessa história de acreditar em pessoas que não têm informação. Pessoas que chegaram aqui, pessoas que estão aqui há pouco tempo ainda, pessoas que não passaram pelo processo de nacionalidade, pessoas que ainda vão chegar nesse processo que não entende, não sabe nada. Só que essas pessoas acreditam nessas pessoas. Então, meu amigo, acredita, entendeu? O problema é seu. Vai, faz o que você quiser. Sabe por quê? Porque enquanto vocês estão fazendo isso, quem está morando aqui em Portugal está vivendo muito bem, entendeu? Quem está querendo conseguir morar na Europa, fazendo a coisa certa, está fazendo o melhor que pode na sua vida. Porque chegou num ponto, uma situação que, como eu tenho visto muitos brasileiros que fazem vídeo, é porque o Brasil é maravilhoso, é porque o Brasil não sei o quê. Gente, cai na real, tá bom? Eu não preciso aqui ficar falando a realidade, porque todo mundo sabe qual é. Deixa aí a sua opinião. O que você acha sobre essa mentira inventada na internet de que Portugal está desesperado por gente para trabalhar? Até já!